Hoje a nossa aula é sobre como construir ações mais complexas no Mitra, envolvendo o disparo de e-mails com links dinâmicos, tela pública com passada de variável na URL, chamada de API, condicional. Vai ser bem interessante. Primeiro, eu queria mostrar para vocês um ponto específico sobre validação do plano da IA que eu gostaria que vocês sempre seguissem. Toda vez que a IA te manda um plano, dá para você ver exatamente o que ela quer fazer aqui, né? Quais scripts ela quer executar, quais variáveis ela quer adicionar, quais ações de banco de dados ela quer criar. Mas você sabia que você consegue entrar no detalhe do que ela está construindo? Por exemplo, aqui, se eu clicar no botão ver detalhes, eu consigo ver exatamente qual é o script que vai estar por trás dessa DB Action. Se eu voltar aqui, por exemplo, entrar numa ação, eu consigo ver exatamente quais são os passos que ela pretende pôr na minha ação. Aqui, esse detalhe ele corresponde exatamente àquilo que você vê na interface da plataforma. Inclusive, se você vê um plano de criação de componente, ela coloca aqui todos os atributos que ela pretende passar no componente. Eu utilizo isso principalmente quando a IA está propondo a alteração ou a deleção de algum componente, formulário, ação. Aí é muito importante que a gente saiba exatamente o que ela quer fazer. Lembrem, gente, a gente precisa estar no volante. Então, se a IA pedir uma alteração numa ação e essa alteração acabar sendo desastrosa, é muito melhor que você pegue antes para que você não aprove o plano e peça para ela fazer outro plano. Mas já vamos direto para o assunto desse vídeo. Dessa vez eu pedi para a IA criar para mim um sistema completo de pesquisa de satisfação de colaboradores para uso interno da empresa. Então aqui eu pedi para ela criar uma tela de cadastro de colaboradores. Nessa tela eu tenho a lista de colaboradores e seus respectivos e-mails. E eu pedi para ela poder também cadastrar pesquisas. Aqui eu posso criar uma nova pesquisa e depois de criada eu posso clicar nesse botão para que ele dispare o e-mail. Quando eu clico nesse botão, ele executa uma ação. E aqui provavelmente é a primeira vez que você está vendo a ação de uma maneira mais profunda. A ação ela é composta por N passos. Você pode ver a lista de passos por aqui. Você pode fazer com que uma ação chame outra ação, ou execute uma ação de banco de dados, ou chame uma API, faça uma importação. Ela pode fazer um condicional, um disparo de e-mails. Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui. Dessa vez a gente vai estudar como funciona o passo de enviar e-mails. Aqui eu tenho um SQL, vou fechar aqui para não ficar muito apertado. E nesse SQL, cada linha que eu gero vai me gerar um e-mail diferente. Cada coluna que eu gero vai me gerar uma nova variável que eu posso embutir nas configurações gerais do e-mail. Então, por exemplo, aqui eu vou disparar 5 e-mails. Cada um vai cair para aquele registro da coluna e-mail. Um deles vai vir para mim. E o que vier para mim, ele vai substituir a variável nome pela variável nome que está na minha linha. Então aqui vai vir Oi, Carlos Silva. E ele vai substituir a variável link pesquisa pela variável link pesquisa que está aqui. Vamos dar uma olhada como funciona esse link. Você já deve ter reparado que quando você está numa tela, ele tem essa toggle aqui no canto superior direito que diz público, sim ou não. Isso é porque as telas do Mitra são naturalmente protegidas pela autenticação do usuário. Mas, quando você quer que uma tela seja pública, você pode marcar isso e ela estará disponível para que você acesse, inclusive na aba Incógnito, por exemplo, aqui do Chrome. Outro ponto importante. A gente consegue passar valores de variáveis na URL. Essa é outra técnica que a IA usou para conseguir montar a funcionalidade que vocês vão ver. Por exemplo, imagina aqui que eu tenho a var test. Ela está com valor temporário 1. Se eu abrir a minha URL fazendo var test é igual a 1, 2, 3. Agora, ao entrar na área variáveis, a minha var test vai estar 1, 2, 3. Então a gente tem controle sobre uma variável através da URL. Nesse link da pesquisa, a IA ela explorou algumas variáveis nativas, como por exemplo, você sabia que todo projeto nasce com uma var pública URL nativa, que ele coloca qual que é a URL pública desse projeto específico. Assim como todo projeto já nasce com a var user nativa, que pega o ID do usuário logado. Então a IA utilizou essa variável junto com o ID da tela que a gente já tornou pública, junto com passar a variável colaborador hash, passando um campo que ela criou que chama hash público. Isso aqui foi um campo que a IA criou de uma maneira bem esperta aqui na tabela de colaboradores.
E ela colocou o hash público do colaborador para que quando a gente passe a variável do colaborador na URL e ele não vai estar logado, a gente não passe o ID do usuário. Porque seria muito simples eu conseguir simular uma resposta de um outro usuário. Se eu visse que o meu ID é 1, eu poderia trocar para 2 ou para 3 e poderia simular que eu sou outros usuários. Mas aqui a IA criou um hash para que passe o hash na URL e eu não consiga simular outros usuários e ainda assim seja reconhecido qual usuário eu sou. Então vamos usar o nosso sistema. Aqui o meu e-mail está marcado para o Carlos Silva. Eu vou entrar aqui na ação de pesquisa, vamos criar uma nova pesquisa, então eu vou pôr aqui, ó, EAD novo, vou pôr uma data de início, data de término, e pronto, eu tenho aqui o registro EAD novo e agora eu posso clicar no botão de disparar a pesquisa. Aqui no meu e-mail chegou um e-mail com participe da nossa pesquisa de clima e aqui ele substituiu o meu nome pelo nome Carlos Silva, que é o nome que está registrado para o meu e-mail. E ele substituiu o link pelo link com a hash do Carlos Silva. Para você ter noção, esse link aqui você pode pegar ele e abrir numa janela anônima, por exemplo. Então eu não preciso estar logado, mas ele está reconhecendo que eu sou o Carlos Silva. Então agora eu consigo preencher a minha pesquisa. E eu vou marcar aqui o seguinte, eu vou marcar 17h17, que é o horário de agora, para a gente lembrar disso e ver no registro do banco de dados. Vamos lá, enviar respostas. Aqui ele utilizou o nosso componente Dynamic Forms. Então cada um daqueles registros populou uma variável e quando eu cliquei no final ele provavelmente executou uma DB Action que registrou a minha resposta e limpou as variáveis. Vamos aqui ver como que ficou no meu banco de dados. Como você pode ver, temos um novo registro com o comentário 1717 e marcado por Carlos Silva. Então com isso, a gente fez aqui a nossa primeira ação um pouco mais complexa que consegue disparar um e-mail dinâmico de acordo com o usuário ao clicar no item da tabela. Vamos agora ver como que a gente consegue chamar uma API utilizando as nossas ações. Então eu pedi para a IA criar para mim um projeto em que eu tenho várias ações da bolsa e quando eu clicar nesse botão de atualizar, ele vai chamar uma API e vai atualizar a cotação do valor dessa ação e vai atualizar a data da última atualização. Por exemplo, aqui ele está 4h31 da tarde. Se eu clicar atualizar cotação, ele mudou para 5h20 da tarde e mudou o valor atual. Vamos ver aqui como que funciona uma ação dessas. Como a ação tem uma estrutura de passos, você pode executar vários passos em sequência. Aqui no caso, ela está primeiro chamando a API. E para chamar uma API, você pode escolher qual é o tipo de chamada, se vai ser GET, POST, PUT ou DELETE. Pode passar uma URL, os headers e o body. Para quem está acostumado com programação, é o mesmo jeito que a gente chama qualquer API, mas de uma maneira visual. A diferença aqui é que você consegue configurar um SQL para passar dado dinâmico. Então, quando eu clico lá no registro, ele vai popular uma variável que é a var ação id. E essa variável vai ser considerada para a execução dessa query, que vai determinar qual é o código da ação que eu cliquei. Aí sim vai mandar, passando na URL, a variável código ação. Quando a gente fizer a chamada, a gente vai receber um retorno. O retorno vai ser escrito numa variável. Então aqui eu tenho a var API response. Quando eu clico no botão, ele então passa o valor da ação que eu cliquei, recebe o retorno na variável API response e o retorno aqui no caso é em JSON. Ele possui aqui results. Dentro de results ele possui currency e mais alguns outros campos, como market cap, ó, aqui com valor, e short name, beleza. Então esse é o retorno da API. Agora a gente tem que saber como pegar esse retorno e escrever na nossa tabela. E a IA fez justamente isso. Aqui eu não precisei de intervir, tá, gente? A IA fez esse ponto. Mas é importante que vocês saibam, porque às vezes vocês vão precisar de intervir. Mas ela criou para mim uma ação de database em que ele utiliza uma função do MySQL, que é o JSON Extract, e ele consegue capturar um valor dentro do JSON. Aqui no caso, o Regular Market Price. E ele também vai alterar a data última atualização de acordo com a data hora de agora. Então a ação, ela chama a API,
pega o retorno da API, escreve no nosso banco de dados, depois recarrega. Ok, essa ação a IA conseguiu fazer bem legal, eu não precisei de intervir nela, mas logo depois que eu fiz ela, eu pedi para a IA fazer uma mais difícil e essa ela não conseguiu fazer. E isso só nos mostra o tanto que é importante que a gente entenda como montar uma lógica de execução e como explicar para a IA qual lógica específica a gente quer que ela faça, ou então até se ela não conseguir mesmo a gente explicando, tomar as rédeas e fazer nós mesmos. Quando eu pedi para ela fazer a ação atualizar todas, que é esse botão aqui de cima, que olha só o que acontece quando eu clico nele. São 17h22, certo? Eu vou clicar atualizar todas. Ó, todas foram para o horário de agora. E todas foram atualizadas. O que aconteceu quando eu cliquei nesse botão? Ela executou essa outra ação. Dentro da ação, você tem log. Então aqui, cada execução que eu faço é registrado um log. Dentro do log, eu consigo ver quais foram os passos que foram executados. Se a ação tivesse parado em algum passo, eu poderia ter visto pelo log qual foi o passo que ela parou e ter tentado compreender o que aconteceu. Aqui no caso ela rodou com sucesso. E essa ação é uma ação com loop. Eu tenho N registros. Eu quero atualizar todos eles. O que eu faço? Eu criei um atributo dizendo está atualizado, sim ou não. Eu criei uma ação de banco de dados que reseta as flags falando que ninguém está atualizado. E depois eu faço a chamada de API do primeiro registro que não está atualizado, usando SQL. Aqui, especificamente, eu fiz um min código ação, where atualizado é igual a 0. Depois de chamar a API do mínimo registro, eu escrevo o dado de volta do mínimo registro e eu marco o mínimo registro como atualizado. Aí que vem o ponto. A gente também tem aqui na ação um passo condicional. O passo condicional, ele consegue montar um loop. Aqui eu montei um SQL que a cada vez que esse passo condicional for chamado, ele vai executar esse SQL, e aqui no caso ele vai retornar 1 ou 0, mas você poderia fazer do jeito que você quiser, e ele vai escolher. Se for 1, ele termina a ação e vai para o passo recarregar. Se não for 1, ele vai voltar para o passo chamar API. Ou seja, aqui eu vou para a mínima, chamo a API dela, escrevo ela, marco ela como feita. Aí eu vejo, existe mais alguma que não está atualizada? Se existe, volto para o primeiro passo e pego a mínima que não está atualizada e continuo o meu fluxo. Até que, quando acaba, eu terminei todas as minhas ações, todas estão atualizadas, aí ele me leva para o último passo. Dá para você ver o log do condicional, a cada vez que ele executa, dá para você ver qual que foi a data e hora, e qual que foi o resultado da consulta, caso você queira debugar mais profundamente. Esse passo de chamar a API, ele também poderia executar, por exemplo, uma chamada para um webhook de um sistema iPaaS, Integration Platform as a Service, como o N8N, como o Zapier, como o Make. E quando você chama esse webhook do iPaaS, vai iniciar um workflow do lado deles. Se você quiser fazer uma integração do Mitra com N sistemas, você pode utilizá-los. No final do iPaaS, você pode pedir para que o iPaaS escreva o dado dentro desse seu projeto. Abrindo a API, aqui dentro de configurações e integração, você pode criar uma chave de API e abrir um get, post, put e delete para cada uma das tabelas que você cria aqui. Então, se você quer fazer uma chamada de API que você já tem um retorno imediato, você captura o retorno como uma variável, assim como a gente fez aqui. Se você quer fazer uma chamada de API que vai iniciar um workflow no N8N e vai fazer N coisas, inclusive pode até rodar código Python no meio, e depois no final escrever algo para o nosso sistema, você pode criar uma chave de API aqui e fazer com que no final, lá no N8N, lá no Zapier, lá no Make, você faça uma chamada web para escrever o dado ou alterar o dado aqui dentro do nosso projeto. Usar uma plataforma como o Mitra te dá a capacidade de conseguir entender o que a IA está fazendo com o mínimo de conhecimento técnico possível, porém ainda exige conhecimento técnico, que é justamente esse que eu estou passando aqui. Mas pelo menos você não precisa de aprender a programar tudo do zero. Aqui é muito mais simples perceber e debugar as coisas que a IA faz. Então aproveitem essa oportunidade e se tornem super especialistas em analisar esse tipo de funcionalidade que eu acabei de mostrar para vocês. Se tornem especialistas
em conseguir conduzir a IA a desenvolver algo mais complexo. E dessa maneira vocês vão conseguir extrair o maior valor possível da plataforma. Por fim, antes de finalizar esse vídeo, eu gostaria de mostrar para vocês uma outra variável nativa que também é muito utilizada por nós. Vocês vão ver que sempre que clica aqui em variáveis, ele já traz algumas variáveis que estão em todos os projetos, e uma delas é a var user. Gente, a var user é a oportunidade de você separar conteúdos por usuário, ou por tipo de usuário, ou por perfil de usuário, dentro das suas próprias consultas. Vamos supor que você quer criar um sistema de gestão de tarefas e você quer que numa tabela esteja apenas as tarefas daquele user. Você pode colocar no where e the user é igual a var user. Então, anotem isso mentalmente também, porque isso é um caso muito comum da gente usar. Por exemplo, aqui nesse próprio menu que a gente está vendo, ele está capturando o e-mail do usuário logado. Se eu logo com flavio@mitralab, aparece o meu e-mail aqui. Se eu logo com outro e-mail, apareceria ele aqui. Como ela faz isso? Expondo uma variável que está utilizando uma consulta de banco de dados que está aproveitando da var user para filtrar o usuário logado. Eu sei que eu passei muita coisa para vocês nessa aula. E para mim só tem um jeito de vocês realmente absorverem esse conteúdo que foi passado aqui. Repetição. Comecem a desenvolver projetos em que vocês utilizam a nossa funcionalidade de ações e que vocês combinam ela com disparos de e-mails condicionais, chamadas de API ou até chamar um iPaaS como o N8N e receber o retorno do N8N na nossa API. Tente também criar algumas telas que são públicas dentro de sistemas fechados. Tente também criar sistemas que estão protegidos por login, porém que têm algumas telas que são públicas. E tentem utilizar essa funcionalidade de passar uma variável na URL. Vocês vão ver que esse conjunto de funcionalidades é o fundamento para que você consiga desenvolver praticamente qualquer coisa na plataforma. Muito obrigado e até a próxima!